Bom dia, crianças. Então, nós vamos ver agora os principais fluxos migratórios internos, ou seja, os fluxos de migração dos brasileiros, porque nas páginas anteriores nós vimos a migração de outros povos e também nós estudamos um pouquinho sobre a migração das andorinhas, né? Então, os brasileiros, eles também migraram, ou seja, eles também mudaram de lugar, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra e também de um país para outro. Nós já sabemos que o principal motivo da migração é a busca por melhores trabalhos, melhores salários e por uma melhor condição de vida. Então, nós vamos ver a partir de agora quais foram os principais fluxos migratórios da população brasileira no decorrer do tempo. E nós também vamos conhecer as migrações internas e externas, ou seja, aquelas que acontecem dentro e fora do nosso país, tá bom? Vocês sabiam que a maioria das pessoas, elas não moram na cidade ou no país ou no estado onde elas nasceram? Pois é, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 40% dos brasileiros não moram na cidade onde eles nasceram. Então, nós temos dois tipos de fator que gera a migração. Então, os fluxos migratórios são influenciados por diversos fatores que influenciam a chegada ou a saída das pessoas. Existe o fator repulsivo. O que é o fator repulsivo? É aquele que faz com que as pessoas deixem o lugar onde elas vivem. E o fator atrativo, em que as pessoas se sentem atraídas por um determinado lugar, então decidem mudar-se para lá. No Brasil, em 1950 até 1970, ocorreu um maior fluxo de pessoas vinda da região nordeste do Brasil para a região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo. Então, nós vamos ver o porquê. Eles fizeram esse fluxo, essa migração, devido aos longos períodos de seca no Nordeste, né? Nós sabemos que lá é uma região mais seca. As más condições de vida da população que viviam ali, tá? E também isso aí é denominado como um fator, um fator repulsivo, tá bom? É chamado de fator repulsivo, porque eles saíram devido a uma necessidade, tá bom? E o fator foi que São Paulo é uma cidade onde tinha uma grande quantidade de empregos, principalmente nas indústrias, tá bom? Também, além desse fluxo aí, que é considerado um dos maiores fluxos migratórios, também houve um movimento das pessoas da região Nordeste para a região Norte, região Sul e também para o Centro-Oeste, que é a nossa região, não é mesmo? Aí nós temos um mapa. Nesse mapa tem os principais fluxos migratórios do ano de 1950 até 1970. Mostra, né? Essas setinhas mostram esse movimento. Então, de 1980 também houve um grande fluxo aí de migração, principalmente das pessoas oriundas da região sul e sudeste. Começaram a mudar aqui para a nossa região, para a região centro-oeste e para a região norte, a fim de trabalhar na agricultura, pois essas novas áreas de plantação estavam surgindo, tá bom? Nesses locais. Nós sabemos que a nossa região, ela é uma região com um predomínio muito grande da agricultura e da agropecuária. Então, com o surgimento dessa agricultura, atraiu muitas pessoas. Outro grupo de imigrantes saíram da região norte para a região sudeste. E no ano de 1980, o estado de São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes, principalmente da região nordeste, tá? Então, as pessoas que vinham da região nordeste, a principal causa, o principal fator repulsivo dessa saída era a seca e as más condições de vida, tá? Aí nós temos um mapa com fluxo migratório de 1970 a 1980. Então, nos últimos anos, os fluxos migratórios no Brasil sofreram alteração. Antes, nós vimos que a população do Nordeste
migrava com grande intensidade. Eles migravam muito, eram muito mesmo. Principalmente para a região sudeste. Agora, esse fluxo ele já não é tão intenso, porque ele saiu em busca de emprego, né, para trabalhar muitas vezes, principalmente na região sudeste, na agricultura, nas indústrias. Mas lá agora, na região nordeste, já há a instalação dessa região de empresas, então ela já está gerando emprego para a população local. E muitas pessoas, principalmente na cidade grande, como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades muito grandes, então muitas pessoas não conseguiam ter e resolveram voltar para sua cidade de origem. A região centro-oeste foram as que apresentaram maior crescimento populacional nos últimos anos. E isso aconteceu por causa dos fluxos migratórios para essas regiões, principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul, Pará e o Tocantins, devido principalmente à expansão da fronteira agrícola que gera emprego para essas pessoas. Então, igual eu falei anteriormente, devido ao crescimento da agropecuária, da agroindústria, da indústria, tá bom? Esse atraiu muitas pessoas de outros estados, de outras regiões. Então, nós temos aqui nesse próximo mapa essa nova dinâmica populacional, ou seja, essa nova mudança aí. Esse mapa já é um mapa dos fluxos migratórios de 2000 a 2010. Vocês vão ver que em relação aos outros mapas, esse daqui mostra muito essa migração, principalmente para essas regiões, para a região centro-oeste. Exercício de fixação, agora que vocês vão responder. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, depois de assistir o vídeo da Tia Karine, depois de ler, tá? Marcar as partes importantes. Com as suas 50, 70, de 1970 a 1980 e de 2000 a 2010. Aí nós vamos ver um pouquinho do teorizando também, tá? As migrações externas da população brasileira. O que é uma migração interna? Tá bom? Nós vamos ver agora. Existe um grande número de brasileiros vivendo em outros países e eles fazem esse movimento migratório em busca principalmente de melhores condições de vida e de nova oportunidade de trabalho. Então, esse é um exemplo de migração externa, né? Os brasileiros eles estão saindo do seu país de origem e indo para outros países em busca de melhores condições de vida. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3 milhões de brasileiros moram fora do Brasil, né? Os países que mais são atraídos, os brasileiros são atraídos, é os Estados Unidos, o Japão, os países da Europa, né? Portugal e a Alemanha. Muitas pessoas também fazem o que é chamado de migração de fronteira, ou seja, eles vão para os países vizinhos do Brasil. Por um exemplo, é o Paraguai. Então, a migração de fronteira é aquela migração quando eu saio do meu país de origem e eu vou para um país que faz fronteira com o Brasil, com um país vizinho, tá? Exemplo, Paraguai, Uruguai, Argentina, o Chile, a Bolívia. Esses aí são todos países que fazem fronteira com o Brasil. Estima-se que mais de 200 mil brasileiros tenham ido para o Paraguai para morar e plantar soja, porque as terras lá são mais baratas. Eles são chamados de brasiguaios, porque fazem ali fronteira entre o Brasil, tá? E temos um planisfério onde mostra os principais fluxos de imigrantes brasileiros. Vocês vão ver aí a quantidade, né, de pessoas, tá escrito os númerozinhos aí. E os países. Nesse exercício de fixação, você vai olhar no mapa e o mapa mostra alguns destinos dos brasileiros. Então, você vai citar no mínimo 5 países de destino dessas pessoas. E na 16 você vai explicar o que é migração de fronteira e vai dar um exemplo. Qualquer dúvida, tá? É só entrar em contato. Leiam direitinho, marque as questões, marque vocês
acharam mais interessantes. E qualquer dúvida em relação à atividade é só falar com a professora, tá bom? Beijos e uma boa aula.